Olá, eu sou Gabi de Saboia, está no ar o Acontece no Rio. Eleições municipais. Presidente do TRE explica como a Justiça Eleitoral vai atuar. O eleitor vai estar tranquilo de que ele vai votar sem nenhuma pressão. O que o eleitor precisa saber para votar no dia 7 de outubro? A novidade dessa eleição é a proibição do uso de celulares e máquinas fotográficas na hora de votar. Inflação em alta no Rio. Economista põe a culpa nos grandes eventos. Isso tem provocado um aumento do custo de vida por conta do interesse maior pela cidade. Voltamos em instantes. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Sveiter, pede ao eleitor que vote com consciência. Ele conversou com a repórter Silvia Serra. Apesar de ser obrigatória, acontecer rigorosamente a cada 4 anos e ser o maior símbolo da democracia, a eleição gera sempre dúvidas nos candidatos e nos eleitores. É sobre este tema que nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Sveiter. Desembargador, por mais que a gente tenha o processo eleitoral, ele sempre gera dúvidas, né? Sempre gera dúvidas, mas eu acho que a consciência do eleitor é de que a cada 4 anos, como a senhora acabou de dizer, é a oportunidade que ele tem de mudar a vida dele, e sempre para melhor, desde que ele exercite a cidadania através do voto. O que o senhor poderia destacar nas eleições municipais de 2012? Olha, primeiro é uma eleição que diz muito mais próximo do eleitor, ou seja, questão da rua, do saneamento básico, né? Isso tudo é definido a partir do momento em que são eleitos os vereadores e os prefeitos. Então, eu acho que a eleição de 2012, como as outras anteriores, ela tem que ter a consciência de que o povo hoje ele não é coadjuvante do processo, e sim o ator principal ao qual o voto vai dar para ele um futuro melhor ou não. Agora, por exemplo, os candidatos. Quais são as posturas que os candidatos devem estar atentos durante esse período? A primeira, já que ele quer ser candidato a representar o povo, é cumprir a lei. Então, eu acho que é o primeiro ponto que ele tem que ter. Segundo, tem que ser um candidato ético, tem que ter propostas realizáveis, né? E não tentar se beneficiar da política em benefício próprio, mas em prol da própria coletividade. Bom, esse ano vai ser a primeira vez que o senhor terá como ministra, né, do Tribunal Superior Eleitoral uma mulher, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. O senhor acha que isso dá um enfoque diferente? O que há de novidade nesse aspecto? Olha, eu acho que a ministra, eu já tinha dito para ela traz duas vertentes. Uma de uma exímia aplicadora da lei e a outra de uma bondade do coração só compatível com a mulher. A ministra, já tivemos 2 reuniões com ela, eu e os presidentes, e ela já disse para que veio. Ela tem sido super atuante, tem estado junto com os tribunais para eventualidades que os tribunais precisem, e eu acho que ela vai fazer um diferencial nessa eleição como representante do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, durante a visita da ministra ao Rio de Janeiro, aqui no tribunal, o senhor pediu às tropas do Exército presentes durante o processo aí eleitoral, durante o dia da votação. Como é que o senhor vê isso? Olha, por que isso foi necessário? Bom, primeiro que o Rio de Janeiro passa por uma grande transformação em termos de segurança, né? O Rio de Janeiro tem hoje as UPPs, tem a questão das milícias, do tráfico de entorpecentes, tem algumas regiões que há um acirramento muito grande em função dos royalties do petróleo, do Comperge. Então, há necessidade de não se tirar o policial militar, o policial civil, da atividade que ele está fazendo de modificação da mentalidade da segurança pública no Estado. Então, o Exército vem para se agregar a esse trabalho. A Justiça Eleitoral não quer tirar, por exemplo, o policial militar que está fazendo um trabalho excepcional na UPP de pacificação nessas comunidades, para que ele venha para a Justiça Eleitoral poder cumprir um papel importante também. Então, é necessário que venha essa força do Exército, né, para poder se ombrear junto com essas outras, no sentido de dar tranquilidade para que o voto seja um voto livre e consciente. Agora, também em relação à coerção dos eleitores, em relação aí ao momento mesmo que ele estiver na cabine votando. Quer dizer, fica proibido
que o eleitor utilize o celular? Como é que é isso, desembargador? O que acontece? Não há um interesse do tribunal em cercear o direito do eleitor de ter o seu celular, sua máquina fotográfica, sua filmadora. Mas é uma forma de dar segurança ao eleitor que reside nessas comunidades que sofrem essas influências negativas dos grupos criminosos. Ou seja, normalmente ele vai para a cabine eleitoral e há uma pressão para que ele, na hora do voto, ele registre o seu voto através do celular, na fotografia, e depois, chegando na comunidade, ele demonstre em que ele votou. Então, no momento que a Justiça proíbe isso, o eleitor vai estar tranquilo de que ele vai votar sem nenhuma pressão, de quem quer que seja. E essa polêmica que às vezes acontece da relação entre os candidatos e a mídia? De aparecer na mídia, ou se aproveitar da mídia, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, qual a opinião do senhor, qual o conselho do senhor? Eu acho que o candidato tentar utilizar a mídia, eu acho que a mídia, como parceira da sociedade, não pode se prestar ao papel de servir de veículo de divulgação de campanhas, a não ser da forma que a lei preconiza, ou seja, numa isonomia para que todos possam também ter o mesmo espaço. Por isso que tem a propaganda no rádio e da televisão definido por lei. Bom, e como é que está toda a parte assim de preparação mesmo, né, das zonas eleitorais e aqueles que possivelmente serão mesários e até os universitários também? Como é que está todo esse processo? Bom, nós já estamos há muito tempo fazendo mapeamento de processos de trabalho. Cada setor do tribunal tem responsabilidade em determinados momentos da eleição e desse período preparatório. Cada um está desenvolvendo sua atividade. Nós estamos com marcadores onde a gente vê a projeção daquilo que está sendo feito. Nós podemos, com base em estatística, cobrar a atividade que ele ficou de desenvolver. Os mesários vão ser orientados em curso de 2 dias, ou seja, eu acho que a preparação está sendo movimentada pelo tribunal com todos os setores envolvidos e também trazendo a participação de alguns setores da sociedade. Bom, e a agilidade no retorno de saber quem são os candidatos que venceram é super rápida, inclusive o TRE, o tribunal, a campanha eleitoral no Brasil é referência para outros países, até mesmo parece que para a Rússia. Isso é super importante, né? Hoje nós temos o voto através do meio eletrônico, nós estamos tentando montar um esquema junto com o TSE e isso a ministra foi muito positiva no sentido de instrumentalizar para que os resultados sejam feitos o mais rápido possível dentro de um sistema seguro de informática, né? Então, eu acho que no país inteiro, eu espero que as eleições sejam as mais tranquilas. Tá certo. Então, eu gostaria só que o senhor pudesse confirmar, quer dizer, as eleições acontecem em que período, qual seria o segundo turno, se houver realmente, e quais são aí os eleitores vão votar para prefeito e vereador? Olha, a eleição é no dia 7 de outubro, né? Havendo o segundo turno é no dia 28, né? Eu acho que, vamos ver se as definições são feitas, né, já no primeiro turno, mas os que não forem, todo o projeto vai estar voltado nesse sentido e pedir para a população ser parceira do tribunal. Também pode alertar a população que quem não votar tem prejuízos? Eu acho que sim, eu acho que o exercício da democracia, o único momento que a população tem, que o cidadão tem, de mostrar ou a satisfação ou a insatisfação com o seu dia a dia é através do voto, elegendo aquele que ele entenda que é o melhor candidato para gerir os destinos da sua comunidade. Então já é bom começar a procurar o título de eleitor em casa. Não só procurar o título de eleitor, como também nas páginas dos TREs, ver as propostas que os candidatos estão colocando lá para que seja o seu período administrativo e comparar se efetivamente aquilo pode ser realizado ou não. Daqui a pouco, o que o eleitor precisa saber para votar em outubro? Voltamos já já. Estamos de volta com o Acontece. O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral tirou as dúvidas dos eleitores. Confira agora. A cidade do Rio de Janeiro é o maior colégio eleitoral do estado, com mais de 4,5 milhões de eleitores. Nessas eleições, serão escolhidos prefeito e vereador. Mas será que as pessoas sabem o que fazer na hora de votar? O prazo para a retirada do título já expirou, mas o eleitor que perdeu o título ainda pode solicitar a segunda via. No dia das eleições para votar, o eleitor poderá apresentar qualquer documento oficial com foto. E lembre-se, o voto é obrigatório.
O chefe da seção de corregedoria do TRE, Bruno Andrade, tira as dúvidas das pessoas nas ruas. Voto não deveria ser obrigatório, entendeu? Acho que deveria haver um respeito pelo público, porque voto obrigatório é uma falta de respeito com o cidadão, que ele está te obrigando a ir ali de qualquer maneira, né? E você está dando o seu voto de qualquer maneira para qualquer coisa ou qualquer pessoa. As pessoas entre 18 e 70 anos são obrigadas no Brasil a votar. E as alfabetizadas pela Constituição, menores de 18 e maiores de 16 são facultados os votos, assim como os maiores de 70. E os analfabetos também são facultados a votar. Todos os demais são obrigados a votar. A Constituição tornou o voto obrigatório. Alguns cientistas políticos, alguns formados de direito, técnicos, falam que o voto é obrigatório. Porque se você não tornasse obrigatório a população por ter uma baixa escolaridade não iria votar, e aí você manteria os cabos eleitorais votando só nos mesmos políticos. Outras pessoas entendem que a participação dessa massa de brasileiros é importante porque a gente tem a opção de votar em branco, votar nulo, ou ainda pagar uma multa por não aparecer às urnas, ou seja, o voto, na verdade, não é obrigatório. A presença do eleitor na urna é obrigatória, mas ele pode votar em branco ou em nulo, apesar da gente não recomendar isso. E qual a diferença do voto branco, o voto nulo, e esses votos podem inviabilizar a eleição? Olha, hoje em dia não existe nenhuma diferença entre voto branco e nulo. Antigamente, o que era considerado o voto nulo era perdido, era jogado no lixo. O voto branco, antigamente, considerava-se para legenda. O voto de legenda levava em consideração também esses votos brancos. Hoje em dia não é mais assim. Tanto o voto branco quanto o nulo é a mesma coisa, não vai para lugar nenhum, independente de ser coligação ou não. Em relação a ele afetar o resultado da eleição, apesar de ter esse mito de que se tivesse mais de 50% dos votos nulos ou brancos, não teria que ser feita uma nova eleição, isso não existe. Pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, você só renova a eleição se 50% dos votos forem considerados nulos pela Justiça, por compra de voto, por fraudes, por abuso de poder econômico. Se a Justiça Eleitoral entender que 2, 3 candidatos tiveram uma eleição fraudulenta e a soma desses votos dessas 3 pessoas ultrapassarem 50% dos votos válidos daquela eleição, aí sim se tem uma nova eleição. Agora, a manifestação política do eleitor em anular o seu voto, em tornar o seu voto branco, não faz com que a eleição seja renovada. Se tiver um voto válido na eleição toda, essa eleição já é válida. Se realmente a ficha limpa passar, porque geralmente tem algum mecanismo que o candidato é ficha limpa, é ficha suja e consegue, né, se candidatar e receber o registro, se eleger e receber o registro. Olha, o que muda é primeiro, a transparência na eleição, né? E segundo, essa participação da população em denunciar essas pessoas que têm contra ela alguma condenação criminal, porque o que mudou fundamentalmente em relação à ficha limpa é isso, é a condenação criminal que ainda não transitou em julgado. Porque a que transitou em julgado, ela já servia como prova de inelegibilidade. O que a lei trouxe de novo é a pessoa que foi condenada, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já em 2º grau, ainda que recorra para o STJ, por exemplo, contra ela conta a inelegibilidade enquanto ela não provar que é inocente no órgão superior. A novidade dessa eleição é a proibição do uso de celulares e máquinas fotográficas na hora de votar. Quem descumprir a lei poderá ser preso. Apesar de desconhecer, as pessoas aprovaram a iniciativa. Não tinha essa informação, mas eu não tenho uma opinião informada. Eu acho que é para evitar algum dano maior às eleições, tudo bem. Para mim não faz diferença. Eu acho que é certo. Eu acho que é certo, porque no meio de tanta corrupção que nós temos no país, se eu deixar de usar o meu celular, ou quem estiver usando, a gente não sabe qual é a má-fé, né? Hoje em dia o voto está tão fácil da gente fazer eletronicamente, e tem muita gente que ela é analfabeta. Então o analfabeto pode olhar aquela numeração e colocar. Então eu acho que é correto, sim. Pelo que eu sei, sempre foi proibido, né? Porque é uma questão até de segurar aquela prática abusiva do voto comprado, né? Voto de cabresto, como se dizia antigamente. Que ali a pessoa, para provar que votou no candidato A ou candidato B, ela usará esse artifício. É interessante. É mais uma situação para você
dar ao eleitor uma votação mais tranquila possível, porque a gente tem notícias de que o que acontece? Os candidatos ou aquelas pessoas que apoiam esses candidatos milicianos ou de origem de marginais, eles fazem o quê? Eles obrigam a pessoa a votar, a trazer a comprovação dessa votação com uma foto de um celular ou de uma máquina fotográfica, e quando não é ainda o marginal, ainda compra-se esse voto. Às vezes até um candidato não ligado a milícias ou a marginais, compra-se o voto porque tem condições econômicas de fazê-lo, e aí oferece, olha, eu vou te dar R$50, R$100, desde que você me comprove essa votação. E aí a forma de comprovar isso é o celular, é a máquina fotográfica. Por isso a ideia da administração do presidente Veiters de que isso seja bloqueado nessa eleição, para que o eleitor, ao ser constrangido a fazer a situação, avise a pessoa, olha, eu não posso fazer porque senão eu posso ser preso. E, inclusive, o mesário não vai deixar eu chegar na sessão eleitoral com esse equipamento. Em relação ao celular, vai ter algum tipo de revista para ver se a pessoa está com o celular ou não? E o que pode acontecer se ela for pega com o celular? Olha, a revista não é prevista. A previsão da resolução é que a pessoa, ao chegar, vai ser comunicada do impedimento e, querendo, né, vai entregar esse equipamento para o mesário. Se, por um acaso, ela não entregar, por omitir informação ou por mentir, ir à sessão eleitoral e for descoberta na sessão eleitoral, o presidente de mesa tem a condição, né, ele tem a competência no dia da eleição de dar voz de prisão. Provavelmente ele vai chamar a força policial que está próxima ao local de votação e dar voz de prisão por crime de desobediência. A fundamentação é essa, porque ele está desobedecendo uma norma do TRE do Rio de Janeiro. Mas na hora da votação o eleitor pode levar um santinho, uma cola com o nome do candidato, com o número? Pode, desde que esse santinho não tenha sido distribuído no dia da eleição, o que não é permitido, a legislação eleitoral proíbe a propaganda no dia da eleição, ele pode levar, é até salutar que ele leve para que ele agilize a votação dele, para que não tenha muitos problemas em relação à urna eletrônica. Ele recebeu o santinho, a cola na votação, né? Ele preenche lá os dados dos candidatos dele e leva isso para a urna eletrônica. Isso não tem problema nenhum. Para terminar, depois de todas essas dúvidas solucionadas, se o eleitor não puder comparecer à votação, como deve ser justificado o voto? Olha, o eleitor tem, se ele não puder comparecer, primeiro ao local onde ele está, se ele estiver em outro município, ele pode, no mesmo dia da eleição, justificar em qualquer zona eleitoral. É sempre qualquer sessão eleitoral, é sempre importante destacar que não pode ser no município onde ele vota. Se ele vota em Bangu, ele não pode justificar na Barra da Tijuca, ele não pode justificar em Copacabana, mas ele pode justificar em Niterói, ele pode justificar em Duque de Caxias. No mesmo dia, ele tem que ir a alguma sessão eleitoral e falar, olha, eu quero justificar meu voto, o mesário vai habilitar a urna com o título dele e ele vai justificar a ausência dele. Não conseguindo fazer isso no dia da eleição, que seria o procedimento mais fácil, ele vai ter que ir ao cartório eleitoral dele, ele tem 60 dias para fazer isso, a contar da eleição. Nesses próximos 60 dias, ele tem que ir à zona eleitoral, requerer essa justificativa ao juiz eleitoral, ele vai ter que levar provavelmente alguma documentação para que diga para o juiz eleitoral os motivos que levaram ele não comparecer na eleição. Motivos médicos, motivos de viagem, motivos familiares, motivos de trabalho, isso acontece às vezes, a pessoa está trabalhando embarcada, por exemplo. Ele tem que comprovar para o juiz eleitoral que a falta dele foi justificada. Ultrapassado esses 60 dias e permanecendo a ausência, ele passa a estar não quite com a justiça eleitoral. Isso implica em algumas outras proibições na vida civil dele, mas aí ele vai ter que ir à zona eleitoral, não mais para justificar, mas para ou pedir dispensa de multa, caso ele ainda tenha consciência de que foi justificável a falta dele. E se ele vê que não tem justificativa nenhuma, ele tem que pagar a multa que é arbitrada pelo juiz eleitoral. Daqui a pouco, por que os preços sobem mais no Rio do que em todo o país? Voltamos em instantes. Estamos de volta. Todos os moradores do Rio sentem no bolso os preços básicos da economia. Comida, transporte, alimentação, serviços. A explicação pode estar aqui dentro da cidade mesmo. Veja na nossa reportagem. A inflação no país, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 2,32% no primeiro semestre deste ano. Mas os preços aqui no Rio foram muito além desse índice, uma alta de 3,16%. Só no setor de transporte o aumento foi de 2,77%. Na saúde, o reajuste chegou a 3,96% e na habitação bateu 4,04%. Mas o grande vilão
foi a alimentação. Nunca foi tão caro comer fora de casa. E este é um dos principais problemas para o trabalhador que geralmente faz suas refeições em restaurantes. Aqui no centro da cidade, por exemplo, um prato feito, o famoso PF, não sai por menos de R$10. Para comer pratos como estes, o trabalhador não vai gastar menos de R$200 por mês. Eu acho que o que encareceu mais é a alimentação na rua. Acho que ficou muito caro, o restaurante está muito caro, acho que tem uma tendência grande das pessoas voltarem a se alimentar em casa ou levar comida de casa para o trabalho, porque os restaurantes estão com preço muito absurdo. Ainda é mais barato você fazer comida e levar de casa. Há um tempo já não era assim, há uns 3, 4 anos, você conseguiria trabalhar no centro e almoçar nos restaurantes do centro tranquilamente. Hoje em dia já não é tão fácil fazer isso todos os dias. Parece que com esses eventos que vão ter a Copa, as Olimpíadas, tudo, eles não pensaram nos brasileiros, estão pensando só nos que vêm de fora. E estão aumentando tudo, a alimentação principalmente. Está pagando muito mais caro, o transporte aumentou muito também. Enfim, está ficando tudo mais caro. Aluguel, você vai comprar um imóvel que valia, vamos supor, uns 100 mil, hoje já vale 200 no mesmo bairro. Valorizou muito, inclusive no bairro onde eu moro, em São Cristóvão, lá estão construindo vários imóveis residenciais muito caros, com preço de Copacabana, Zona Sul. A gente está de turista passeando aqui e está impressionada com os preços da cidade. Supermercado, comida, tudo muito caro. A gente sabe que vai ter Copa do Mundo e essa é a grande desculpa, assim, de que por que tá os preços subindo e aumentando. O transporte está muito caro, o custo de vida está muito caro. O trabalhador, para chegar até aqui, fica muito caro para ele, com a situação hoje que está difícil. Os salários estão arrochados. E fica difícil para o trabalhador chegar até aqui. O aumento foi consideravelmente mais baixo nos mesmos setores a nível nacional. Saúde teve um aumento de 3,43% e a habitação subiu 3,53%. Já o transporte teve uma queda de 1,14%. Mas no Rio, o setor foi um dos que mais aumentou. Uma passagem de ônibus custa R$ 2,75. Afinal, por que isto só aconteceu no Rio? O economista explica as principais causas. O Rio de Janeiro é uma das principais capitais do mundo. O Rio de Janeiro vai sediar alguns eventos que atraem interesse internacional e isso tem provocado um aumento do custo de vida por conta do interesse maior pela cidade. Particularmente a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que fizeram com que o poder público determinasse uma série de intervenções de infraestrutura, cria uma condição de diferenciação, de melhoria para a cidade do Rio de Janeiro, e isso encarece tanto o custo de se viver no Rio, como melhora a qualidade de vida. Então, esses dois fatores estão bastante associados e, na essência, causam o aumento do custo de vida do Rio de Janeiro. O que nós esperamos é que as conquistas sejam conquistas que não regridam. Então, de alguma forma, do ponto de vista do interesse, a atração de novos investimentos, novas atividades, isso tudo possa ser uma base crescente. Provavelmente o que vai ocorrer é que não irá aumentar na mesma velocidade com que tem aumentado desde o momento em que o Rio foi escolhido como uma das cidades sedes para a Copa do Mundo e como cidade olímpica. Entretanto, é bastante curioso que o fluxo e interesse internacional pelo Rio de Janeiro vem aumentando e não há motivos no momento para se acreditar que isso vá cessar ou que sejam eventos meramente pontuais. Então, tudo indica que vamos continuar crescendo, porém numa velocidade um pouco menor. Ficamos por aqui. Eu sou Gabi de Saboia e esse programa pode ser visto de novo na internet. O endereço é www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima!